Fala pessoal, beleza? Eu sou Eliel Meireles, engenheiro civil, e estou de volta para continuar falando aí do meu 8º período de engenharia civil. Comentem aí embaixo, pessoal, se você está cursando, se pretende cursar ainda e a sua grade, como é que é? É parecido com a minha? O seu 8º período foi mais fácil, mais difícil? Você está indo para o 8º período agora? Comente aí a sua situação, também quero conhecer a sua história. Eu não entrei na faculdade ainda, só tenho vontade de cursar engenharia. Comente aí também, eu sempre gosto de ver. E não tem nada mais satisfatório do que ver um comentário do tipo: cara, eu tava pensando em fazer, mas tava com medo, aí eu vi seus vídeos, deu uma animada e tal. É muito gratificante ler um comentário desse tipo. Então, pessoal, comentem aí o que vocês quiserem. Falem sobre a sua faculdade também, beleza? No vídeo passado eu falei sobre 3 disciplinas: gerenciamento de resíduos sólidos, sistema de esgotamento sanitário e tecnologia das construções. E agora a segunda parte do 8º período, eu vou começar falando de planejamento urbano. É uma disciplina ministrada por uma professora que é arquiteta. E essa disciplina traz aí noções e bastante conteúdo a respeito de arquitetura, de planejamento, de urbanismo. Mas antes de falar da disciplina em si, já que eu toquei no assunto de arquitetura, você que é calouro ou que não ingressou na faculdade ainda, talvez já tenha ouvido pelos corredores aí, ou na rua, que há uma certa treta, uma rixa entre arquiteto e engenheiro. Mas se você é meu inscrito, esqueça isso. Não pode existir. Entre arquiteto e engenheiro só pode haver uma coisa: parceria. Se você quer crescer, quer brilhar, cola no arquiteto. Se você é bom em fazer amizades, faça amizade com o arquiteto. E se você não for bom em fazer amizades, faça amizades com o arquiteto. E por que eu estou falando isso? Engenheiro, de maneira geral, claro que toda regra é exceção, mas engenheiro em geral sabe fazer tudo. Você calcula ponte, calcula prédio, calcula barragem, faz o que for. Sabe calcular, sabe projetar, mas não sabe ganhar dinheiro, não sabe valorizar seu trabalho. Diferente dos arquitetos. Eles têm um talento para valorizar seu trabalho. E cá para nós, arquitetos sabem ganhar dinheiro. Você já viu um arquiteto dirigindo Uber? Sem desmerecer os motoristas de aplicativo, pessoal, mas a engenharia parece que é pré-requisito para ser motorista de Uber. Então o arquiteto trabalha muito e sempre está precisando de um engenheiro. E convenhamos que em certas atribuições eles precisam de um engenheiro. E a gente não deve usar isso de maneira soberba, de maneira arrogante. A gente deve usar isso para fortalecer a parceria com o arquiteto. Se um arquiteto pegou uma obra faraônica, chega para você e fala: cara, eu preciso de um salão de 1 quilômetro de vão sem um pilar no meio. Você consegue fazer isso para mim? Aí você: pode confiar em mim, sou engenheiro. Vai lá, dimensiona, faz o que o cara precisa. Pronto. Você vai ter serviço aí com o cara, vai ter essa parceria pro resto da vida e vai gerar muitos frutos para ambas as partes. Então é muito importante essa relação, essa boa relação entre o arquiteto e o engenheiro, beleza? E voltando a falar aqui da disciplina em planejamento urbano, nessa disciplina a gente começa vendo alguns conceitos básicos a respeito de território, de espaço, de região, estuda um pouco de história, da arquitetura também. Depois a gente entra em plano diretor, estatuto das cidades, legislações e tal. E quando a gente entra nessa parte de legislação, que é um pouco revoltante, pessoal, porque ali quem não tinha tanto conhecimento fica até assustado, né? A gente percebe o quanto nós não somos donos de nada, o quanto o Estado se intromete na nossa vida e invade as nossas privacidades. Sem entrar no mérito de socialismo, liberalismo, mas algumas coisas na legislação chegam a ser absurdas. Eu não vou dar uma de anarcocapitalista e dizer que as leis são inúteis e que deve ser tudo liberado. Claro que não, pessoal. O Estado é essencial, leis e regulamentações são essenciais e o engenheiro deve saber muito bem disso. Eu estou falando de casos pontuais, tá, pessoal? Não misturem as coisas. O engenheiro deve respeitar todas as leis e todas as normas, minuciosamente. O que não nos impede de nos revoltarmos com algumas coisas, com alguns pontos em uma legislação ou outra. Eu estou falando desses absurdos, na minha opinião, específicos quando se trata de uso e ocupação do solo, ok? E o que tornou essa disciplina um pouco revoltante é que a professora, embora seja muito gente boa, ela não se contentava em passar o conteúdo, ela tinha que defender aquele ponto de vista do Estado, e isso eu confesso que me irritava um pouco. Não a ponto de discutir nem confrontar, tanto que nas provas
tinha algumas questões abertas que eram bem tendenciosas, que exigiam uma resposta com um ponto de vista favorável à ideologia, né? ou ao ponto de vista do Estado. Mas eu não queria saber, eu queria meus pontos, então eu escrevia o que ela gostava de ler. Esses opressores usufruem da infraestrutura do Estado com o dinheiro do povo, montam grandes empresas para explorar o trabalhador e tal. Metia a caneta e fechava quase todas as provas. Mas falando sério, quando você vai estudar a lei de uso e ocupação do solo, aí tem uns instrumentos chamados instrumentos de indução ao desenvolvimento, instrumento da democratização da gestão urbana. São definições de palavras bonitas, mas se for traduzir, seria bem mais claro se escrevesse instrumentos para o Estado tomar o que é seu. É basicamente isso aí. Eu vou dar um exemplo só para você ver como uma coisa é absurda. Vamos supor que você junte dinheiro aí, trabalhe duro, trabalhe igual um condenado para conseguir juntar um dinheiro para comprar um terreno. Você compra um terreno num bairro bom no meio da cidade. Mas você não quer construir, você quer aquilo como uma segurança para o seu filho, para daqui a 10, daqui a 15 anos, 18 anos, para quando ele tiver maioridade, você dá de presente para ele ter uma segurança financeira. Você comprou o terreno, pagou, tem a documentação, você pode fazer isso? Não, você não pode. Você tem que construir. O seu terreno tem que ter uma função social. Embora ele seja seu, embora não esteja oferecendo risco para ninguém, você não pode deixá-lo parado. Ele tem que ter uma função social. Mas e se não construir, o que acontece? Aí tem N maneiras do Estado te tomar esse terreno. Uma delas, IPTU progressivo. Você está utilizando aquele terreno para uma função social? Não, seu IPTU vai aumentar. Passa o período, fiscalização volta, e aí? Está tendo a função social? Não, seu IPTU vai aumentar de novo. Até quando chegar um certo momento, você não vai conseguir pagar o IPTU, e aí, meu amigo, adeus terreno. Mas tirando essa parte da ideologia e dos assuntos nada agradáveis de se estudar, falando de dificuldade, essa disciplina foi bem tranquila mesmo. Era aquele tipo que você podia faltar a aula para estudar para concreto e depois estudar sozinho em casa para resolver a prova e tirava nota boa. Ninguém teve dificuldade nenhuma nessa matéria, foi bem tranquila mesmo. E agora vamos falar de concreto armado. Concreto armado, depois de resistência de materiais, é a que mais mete medo. Todo mundo tem medo de tomar DP em concreto armado. E no 8º período a gente viu concreto armado 1. Concreto 1 não é tão chato de estudar como teoria das estruturas. Por quê? Você enxerga realmente o que você está calculando. Primeiramente a gente estuda NBR 6118 pesado. Em concreto armado se estuda muito a NBR 6118. Você não chegou ainda e já pode baixar essa norma aí, já pode dar uma lida mais ou menos aí, porque vai ser muito cobrada essa norma no 8º período, em concreto armado. E aí tem toda aquela teoria lá que não é fácil de estudar. Cara, o mais difícil de concreto armado não são os cálculos, é a teoria. Nas provas, a maioria da turma acertava a maioria dos cálculos e perdia nota nas questões fechadas. A grande maioria, se não todo mundo, pessoal. Teoria de concreto armado não é fácil. Então não menospreze matérias teóricas. Na parte dos cálculos a gente estuda a bendita Viga T. E aí eu vou postar umas videoaulas aqui de como resolver exercícios Viga T, porque você vai precisar muito. E aí envolve pontos também, lajes, a gente aprendeu também de mencionar lajes. E você deve estudar muito estados limites. Estados limites, se você não conhece esse termo, já guarda aí, já anota em algum lugar, já procura saber o que é estados limites. E a respeito das questões mais específicas de concreto armado, eu vou falar nas minhas videoaulas, vou fazer exercícios de toda a matéria que a gente viu em concreto armado. A gente teve um professor bacana também, ele não tinha uma didática tão boa quanto de resistência de materiais, quanto de teoria das estruturas, mas é um cara que tem uma experiência assim, gigantesca, um cara que trabalha na área há anos, é um cara que trabalha num órgão público, num setor bastante ativo, então é um cara que passa muita credibilidade. É isso, eu não vou adentrar muito nos detalhes de concreto armado, porque para quem não viu ainda vai ficar perdido, enfim. Mas para falar um geral mesmo, o que é a disciplina, o que a gente estuda mais ou menos. Mas comentem aí se vocês querem mais detalhes, e de qualquer forma eu vou fazer aí as videoaulas que com certeza vai ter gente que vai precisar.
Bom, e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar de estágio no próximo vídeo. Vou fazer um vídeo só para falar de estágio. E aí eu tenho algumas dicas muito legais. E tudo isso é para que vocês não cometam os erros que eu cometi, que colegas cometeram, para você já ficar esperto sobre o que você deve e não deve fazer a respeito de estágio. Então clique no sininho aí para ativar as notificações, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aí, compartilhe também, beleza? E muito obrigado pela paciência, até a próxima, valeu, tchau!